E assim, isso também coloca a gente numa posição que existem apenas alguns jogadores que podem participar dessa brincadeira. Exatamente. Né? E o Meta soltou agora também uma parada interessante que, como eu não manjo, eu vi algumas aplicações, achei sensacional, mas como eu não manjo muito, fiquei, putz, queria saber usar isso aqui. Mark Zuckerberg inusitadamente se tornou o novo herói dessa geração. Eu acho que ele quis se redimir por causa do metaverso e ele resolveu fazer tudo certo agora. Impressionante. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas hoje se 5 anos atrás, se me perguntasse do Zuckerberg, eu ia falar, esquece esse babaca, só fala merda. Mas hoje ele é um herói. Eu falo, não, hoje eu vou defender o Zuckerberg. Então, por que liberar esse trabalho para assim, de graça pra galera, por que isso daí causou esse efeito? É revolucionário? Isso, vamos lá, vamos explicar isso então. Com tudo que eu acabei de falar, então todo mundo que tá ouvindo deve pensar, porra, então que nem você mesmo chegou certo, essa tecnologia só é viável se eu for a Microsoft, se eu for a Apple. Como é que eu, Zé da esquina, eu aqui tinha com meu PCzinho em casa, vou conseguir fazer isso? Não tem como. Imagina, se a OpenAI custa 5 bilhão, leva 1 ano para treinar essa porra toda, como é que eu vou fazer? Então, aí que entra o Zuckerberg. Zuckerberg, ele veio do... É muito engraçado que ele tentou ao máximo forçar o metaverso, tentou. Ele gastou 8 bilhões de dólares. Esses 8 bilhões, no pico dessa era próspera que eu falei, pré-pandemia. Então ele gastou esse dinheiro. Aí deu a pandemia, as ações ele teve o pior crash de ação da história das ações, mas ele também teve a maior recuperação das histórias das ações. Então ele passou por um swing fudido. É aquele tipo de swing que faz a pessoa, imagina até uma pessoa como ele, botar a mão na consciência e falar, cara, eu devo estar fazendo algo muito errado. Aí ele teve que demitir 10 mil pessoas, foi uma choradeira. Ele fez um vídeo lá falando, pô, não era isso que eu queria, papapá. Aí começou essa brincadeira toda da OpenAI com o ChatGPT. Aí a Meta, todas essas empresas já estavam estudando sobre IA há muito tempo. Não é que a OpenAI surgiu e sozinha ela revolucionou. Na verdade, a OpenAI só existe porque o Google foi burro. Sabia disso? Não. Porque o que acontece? O Google ele tem um business que é imbatível, chamado Search e Ads. Basicamente advertising. Então, a AdSense gera uma fortuna e não para de crescer. Ele é um monopólio. Agora ele até foi condenado agora de fato como um monopólio. Ele é um monopólio fudido. Para você aparecer, para o Google aparecer como principal nos navegadores, ele paga bilhões para a Apple, por exemplo. Então ele não deixa ninguém aparecer a não ser o Google. Custa bilhões para isso, mas eu pago esses bilhões, porque me gera muitos bilhões. Porra. Muitos bilhões. Então, toda vez eles tentam, virou até uma piada dentro do mundo de tecnologia, que toda vez eles lançam um produto e eles matam o produto depois. Ninguém mais acredita quando o Google lança um produto, fala, puta, daqui a 2 anos matou o produto, porque eles não conseguem fazer nada que supera o search e supera os ads. Então eles inventam um produto e matam o produto. Tá? Acho que tem um site que é cemitério de produtos do Google, literalmente. Porque eu falei, o Google foi muito burro. Por que o Google foi muito burro? Porque ele tinha essa equipe toda, ele lá tem, de equipe de inteligência artificial, e não só nessa área de Deep Neural Networks, que são as redes neurais de alta profundidade, mas em vários outros campos. Então eles também estavam fazendo o Waymo, que é para dirigir carros para dirigir, computer vision, todas essas coisas estão fazendo. E dado eles têm pra cacete. Sim. E aí a OpenAI, ela saiu com o ChatGPT graças a um paper chamado All You Need Is Attention, tudo que você precisa é atenção, que ele define o conceito de atenção e uma arquitetura de redes neurais chamada Transformers, que daí que vem o ChatGPT em si. Você abre a primeira página desse paper, tem 10 nomes de pesquisadores, todos @google.com. O paper era do Google. Todos eles ficaram frustrados com a burocracia, a política, a encheção de saco dentro do Google, vazaram. Aí o Sam Altman estava lá e falou, tem aqui a OpenAI, entra aqui. E aí 2 anos depois ele sai com o ChatGPT. Era para ter saído de dentro do Google, mas não, saiu de uma empresa fora porque ela expulsou, ela não deixou de ser um ambiente que
conseguiria fazer esses produtos saírem. Teve que... Então, o ChatGPT, ele é um troféu da incompetência do atual estágio de gerência do Google. Que coisa, hein? Caraca, eu não sabia disso. Mas aí, como é que o Mark Zuckerberg entra nessa briga aí? Bacana, cara? então vamos chegar lá. Então, aí a ideia... Por que eu falei que hoje em dia eu defenderia o Mark Zuckerberg nessa questão? Então, primeiro, Mark Zuckerberg deixou de ser o nerdão pseudo-político, passou agora a lutar jiu-jitsu, né? Essas coisas forjar todas. umas espadas. Agora tá fortão, Porra. tá bronzeado e tal, né? Mas aí o que Mas também o que você faria depois que você ficou bilionário, você fez tudo o que você queria fazer e tudo mais, você precisa de alguma coisa. Tá certo, tá certíssimo. Né? Então, o que ele fez foi o seguinte, ele viu que o Facebook, o Instagram, todos esses caras, eles precisam, todo mundo já usa redes neurais de alguma forma, tá? Então, não é que começou agora a usar rede neural. O Google já usava redes neurais antes do AlphaGo existir. Então, todos os mecanismos de você ter relevância de uma página para aparecer tudo na primeira página no Google, ele vem de processos de redes neurais, de treinamento de redes neurais, tá? Ele treina com os dados de navegação das pessoas, com uma série de dados que ele tem acesso, porque todo mundo que aparece no Google, todo mundo manda tudo pro Google, ele tem todos os dados possíveis, mais novos, mais relevantes, ele treina vários modelos, eu falei, modelos são, que nem você mesmo viu, tem um modelo que é só de Go, tem um modelo que é só de videogame. De fato, ele tem vários modelos especializados em várias coisas para tirar spam, para tirar scammers. Ele tem vários desses filtros para tentar tirar o lixo. A gente já acha hoje ruim com esses filtros. Se não tivesse esses filtros, a gente não ia ter internet hoje, basicamente. Porque 90% é arrancado fora na origem, a gente está vendo só os 10% que sobra, você entendeu? Então, já existe já isso. Aí o Zuckerberg já tem a equipe dele lá que faz isso, e ele viu, aí a novidade foi esse paper, que é uma forma diferente de você trabalhar essas redes neurais. Então vamos simplificar, é como se todo mundo já sabia fazer redes neurais, já sabia como treinar, etc, etc. Aí alguém inventou alguns procedimentos diferentes que dão resultados melhores. Tá. Entendeu? Então, naquelas continhas uma a uma que a gente vai fazendo, isso. Quer dizer, que a máquina vai fazendo, encontramos uma melhoria, foi encontrada uma melhoria nesse processo. Nesse processo, exatamente. Então, que gera modelos mais eficientes primeiro e que geram resultados melhores. Uma coisa que eu não falei é que dentro da área de ciências da computação existe uma coisa chamada... como chama? É estudo da informação. Nossa, esqueci o nome da matéria agora, deve ser o horário. Informação é estudar como que textos humanos podem ser representados dentro da máquina, como comunicação pode acontecer entre máquinas, não é óbvio como que eu trafego dados entre computadores. Então, toda a ideia de protocolos, correção de dados, o que acontece se tiver interferência no fio elétrico, aí quer dizer que o dado vai ferrar, o que acontece no CD-ROM se eu riscar com um estilete, eu vou perder os dados, se eu não perco, quanto de redundância eu tenho que ter? Porque se eu fizer do jeito burro e eu fizer 100% de redundância, então o CD cabe só metade dos dados. Como que eu diminuo a quantidade de redundância para maximizar a informação? Então, existe toda essa área de pesquisa em torno disso. E uma das sub-áreas dessa pesquisa é tentar fazer o computador gerar texto humano. Então, a gente está acostumado, nós programadores, a conversar com o computador usando linguagens de programação. Linguagens de programação, eles são um subconjunto muito pequeno do estudo de linguagens gerais. Então, existe um estudo de linguagens gerais, que aí você vai ter desde o latim, português, inglês, etc. E dentro das estruturas que definem essas linguagens, como gramática, por exemplo, a gente tem gramática de linguagem de programação. Então, é uma simplificação do estudo de linguagens humanas para um formato que eu consiga traduzir em linguagem de máquina, que sirva como uma interface para um programador falar com um computador. Então, é por isso que tem muitas palavras que parecem em inglês. Você pega uma linguagem como um Python da vida, vai ter if, else, parece em inglês, parece que eu estou escrevendo uma frase, não é exatamente uma frase, mas se eu pudesse ter a linguagem mais simples, menos ambígua,
porque linguagem humana tem muita ambiguidade, e esse é um problema. É que nem, por exemplo, quando eu falo direção à direita ou meu braço direito, o direito tem semânticas diferentes, dado o contexto. Então, quando um computador vê um texto, ele tem que saber diferenciar uma coisa da outra, isso é muito difícil. Então, em linguagem de programação, eu tento tirar a ambiguidade, não ter essas ambiguidades. Entendi. Então é isso que um programador faz. Ele escreve numa linguagem mais simples que depois eu consigo traduzir fácil para os bits e bytes que um computador entende. Então, dentro desse estudo de querer fazer um computador escrever texto parecido com o humano, existem milhões de tentativas que a gente já foi fazendo ao longo do tempo. Quem joga videogame sabe disso. Já viu milhões de programas que tentam... Parece que tá falando com você. Você escreve o seu nome na entrada, ele falando, ô João, ô Igor, né? E parece, mas ele não tá falando. Aí você escolhe entre duas opções de resposta. E tem gente que até empatiza com... Fala, nossa, quando aquele personagem morreu eu senti porque parecia meu melhor amigo. Então, mesmo com a forma mais rudimentar, as pessoas já tinham uma conexão com os personagens virtuais, né? Pokémon, por exemplo, Porra, então, Tamagotchi. Eu tava pensando nesse exemplo aí do Pokémon, inclusive. Tamagotchi também, sim. Então, aí o que acontece assim, essa nova arquitetura que eu falei de Transformers, ela é muito boa nessa geração de texto. E é por isso que a gente fala em Generative AI. Então, são os Generated Pre-Trained Transformers. Isso é um GPT. Então agora a gente sabe o que é o T, que são os Transformers, é essa arquitetura. Ela é generativa, porque ela é feita para gerar texto. E ela é pré-treinada, é um modelo estático. Nesse treinamento que eu faço, eu gero um modelo, é um arquivão, e esse arquivão é estático. Inclusive, muita gente pensa que, essa OpenAI tá treinando de graça com as minhas conversas, porque todo mundo tá conversando, então ele tá usando o que eu tô falando para ele para deixar a IA melhor. Todo mundo pensa assim, né? Mas isso é um absurdo. Absurdo. Tá. Já vou te dizer porque é um absurdo. Gostei. Absurdo. É um absurdo. E eu vou te dizer por quê. Primeiro tem o ponto de vista legal. Então, uma empresa como a OpenAI, se ela não pode se dar ao risco de aparecer uma informação privativa e tomar um processo por causa disso. Mas digamos que ela está pouco se ligando para isso, faz de conta que ela é o que todo mundo imagina, a empresa do Lex Luthor que vai fazer o mal. Vai aproveitar. Aí é todo mundo achando que a conversa que ele está tendo vale alguma coisa, não vale absolutamente nada. 99% de toda a conversa que todo mundo está tendo no ChatGPT é um lixo, é um absoluto lixo. Então, esse lixo não serve para treinar. Lembra que eu falei que demora para treinar? Demora meses e custa bilhões de dólares. Se eu der lixo para treinar para ele, ele vai demorar mais tempo para nada, porque ele vai gerar um resultado ruim. Então é garbage in, garbage out. Se eu treinar com lixo, eu teria resultados lixo. E toda conversa de todo mundo é lixo. Então não adianta tentar achar que sua conversa é muito boa. Não é uma droga. Não é muito boa, não. É trivial, é simples, é simplória. Então tem que deixar muito claro, porque assim, não vale tanto quanto todo mundo acha que vale. Literalmente não vale. Então não é uma informação útil, a menos que eu saiba separar quem dessas pessoas que está brincando com o ChatGPT é um chefe de Estado, é alguém relevante que está bêbado e está cuspindo informação que não devia. Mas isso não vai acontecer, entendeu? Eu não vou treinar com isso. Então eu vou treinar com informação que tem que ser muito bem curada, justamente porque custa caro treinar. Eu não posso treinar com qualquer coisa. Entendi. Entendeu? Então é bom entender essa dinâmica, porque é caro pra caramba treinar, porque é um processo burro. E não tem outro jeito de ser melhor. Ele é um brute force, vamos dizer assim, para treinar com uma quantidade. Ou seja, quanto mais informação eu der para essa pessoa na força bruta, mais anos vai levar para treinar. E ele não pode ficar treinando isso em tempo real. Seria ridículo. Então, na verdade, o que o modelo faz, a base é fixa. A base é fixa e ele é um programa universal que eu falei. Então, ele serve para eu tentar para fazer o computador gerar um texto que parece escrito por um humano. E ele parece escrito por um humano porque eu treinei esse modelo com muitos textos que humanos escreveram, seja da Wikipedia, literatura, papers acadêmicos e assim por diante. Mas existe um problema chamado overfitting. Eu posso treinar demais. Existe um limite de treino. Não posso treinar para sempre com qualquer coisa. Porque se eu tentar treinar ele com tudo, ele não vai conseguir dar resposta de nada. A famosa ideia do... como é que era aquela frase? Master of None...
Você lembra dessa? Não. Mas o efeito qual que é o efeito? Assim, você tá dizendo que se eu treinar ele demais. Ele começa a dar resposta ruim demais pra tudo. Então o ideal é eu treinar modelos especialistas. Que loucura. Então, na verdade, o que já tem hoje, provavelmente não é um modelo, tá? São múltiplos modelos. Já é algo que todo mundo faz, são múltiplos modelos. Então, eu tenho hoje modelo específico para literatura, para linguagem de programação, para gerar imagem. Gerar imagem é outro assunto, tá bom. A gente vai chegar lá tá também. Bom, tá bom. Mas quando eu falo num chat GPT, provavelmente ele está perguntando para múltiplos modelos especialistas. Se eu pergunto para ele uma coisa de história, vai ter um modelo mais de história. De programação, vai ter um de programação. São múltiplos modelos. Aí eu acabei pulando o Facebook. Facebook, o Zuckerberg, ele treinou esses modelos todos e ele liberou como open source. Então, ele coloca uma licença open source no modelo que ele treinou e ele está garantindo que não tem nenhuma informação privada, confidencial, e que a comunidade pode utilizar dentro dos termos de serviço que ele coloca. Como esse tipo de modelo, que esse banco de dados, chama-se LLM, que é Large Language Models, então ele resolveu nomear como Llama. É um A mais na frente e atrás. Então vira Llama. Uhum. Então esse Llama, ele já está na versão 3. A versão 3, está todo mundo falando bastante agora a versão 3, porque a versão 3 ele rivaliza o GPT-4o que saiu recentemente. Então, em algumas métricas, e essas métricas eu já vou deixar muito claro. Todas as métricas que todo mundo vê sobre IA são arbitrárias. Ela não dá uma nota absoluta sobre a qualidade geral, total da IA, dá sobre alguns aspectos de perguntas e respostas. Então, não quer dizer que porque ele ganhou nessas notas, ele é bom em tudo. Não é. Não tem nada a ver com isso. Ele é bom de gerar textos que dentro desses aspectos que eles foram treinados e não muito mais do que isso. Então, até eles têm melhorado hoje em dia esses modelos para eles começarem a dizer eu não sei quando ele não sabe de fato. Eu já recebi uma resposta dessa, não sei. Mas também já recebi uma resposta que é uma pira, parecia um filme. É extremamente importante que eles treinem, porque uma vez que eles treinam com essa informação, eles ajustam o modelo, tem um momento de alinhamento que eles têm milhares de perguntas e respostas pré-prontas que eles vão fazendo para IA, para falar, tá errado essa resposta, tá errado essa resposta. Ajusta, até ele começar a dar a resposta certa. Então, provavelmente no treinamento deve ter um monte de pergunta de assuntos que ele não foi treinado e eles só vão dar ok quando ele começar a dizer não sei. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.